Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, para desta feita estudar o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E ela, Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza. Então pegue aí o seu livro, né, porque o programa Luz na Penumbra te possibilita estudar todas as obras de Allan Kardec, né, mesmo aquelas subsidiárias, como o que é o Espiritismo, mas segundo Kardec, um dos mais importantes, ele aconselhava a todos começarem o estudo da doutrina pelo livro O que é o Espiritismo. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 2, no tópico Comunicação com o Mundo Invisível. E hoje vamos iniciar o item 47, que diz o seguinte: erra quem considera brinquedo as manifestações físicas, se não tem a importância do ensino filosófico. Tem a sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência, da qual deram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. Kardec falava aqui, né, ainda no século XIX, de que já naquele momento já não era mais necessário as manifestações físicas, que deram origem à própria pesquisa em torno da ciência espírita, como nós falamos no programa passado aí das mesas girantes. Mas ainda hoje, século XXI, são raras os fenômenos de ordem física, os espíritos evitam bastante, por não ser necessário, mas ainda assim, em relação a essa questão da convicção, nós vemos algumas casas espíritas que fazem trabalhos sobretudo com chamados de tratamento espiritual, né, para a saúde. Aqui no Rio de Janeiro nós temos aí o Tupiara, o Frei Luiz e tantos outros, em que ocorrem sim fenômenos físicos, em que os médicos espirituais atuam no campo físico e os próprios médicos encarnados conseguem detectar essa atuação através de exames de imagem, muitas vezes percebendo claramente intervenções cirúrgicas que foram feitas pelos espíritos e questionam esses pacientes. Você tem uma cirurgia aqui, você tem uma cicatriz, e a pessoa fala: não, eu não fiz nenhuma cirurgia. Ela tem certeza? Porque não, só fiz uma cirurgia espiritual. Então é muito comum. E algumas vezes, dentro desses fenômenos, os espíritos ainda produzem alguns efeitos físicos para a convicção. Eu lembro de um companheiro que ele foi até o lar de Frei Luiz, na época, com câncer muito agressivo, tinha a perspectiva de vida de apenas 6 meses, ele viveu mais 11 anos. E ele me mostrou à época a camisa que ele entrou para fazer a cirurgia espiritual, uma camisa branca, sem que ninguém o tocasse. A camisa saiu toda manchada de vermelho do plasma sanguíneo. Evidente que os espíritos não precisavam, né, para fazer a cirurgia dele, que a camisa dele saísse vermelha. Mas eles assim o fizeram, esse fenômeno físico, para que ele tivesse a convicção, para que não somente ele, mas todos aqueles que estavam acompanhando o caso dele, tivessem a convicção da intervenção dos espíritos. A doutrina dos espíritos, a gente tem que entender que ela não é uma doutrina de fenômenos. Os fenômenos apenas são a aplicação daquilo que eles nos trazem para o nosso entendimento e muitas vezes para o despertar da necessidade de nós procurarmos entender de uma maneira
mais ampla o conteúdo daquilo que está ocorrendo. Eu gosto muito de uma definição do que é o Espiritismo, que é um corpo de doutrina de alto valor, vamos dizer, filosófico, que acompanha a ciência, e aí é que vem o principal da doutrina ou da proposta do Espiritismo, e de graves repercussões morais. Então, o Espiritismo, ele nos convida, nos chama para a nossa transformação, explicando o para quê, como, e apenas o caminho que nós percorremos está ou tem presença de fenômenos, mas o Espiritismo não é o fenômeno. O fenômeno é algo que ocorre com uma determinada razão, um determinado propósito, e que é de nos chamar a atenção para que algo maior existe e que o que nós realmente somos e para que estamos aqui. Então, isso é o que nós temos que ter presente. Muitos de nós ainda nos atemos ao fenômeno sem as suas implicações, sem buscarmos por quê, para quê, como acontece aquilo e essa interação entre os dois planos da vida. Então é uma chamada que nós fazemos e que lembramos, né, porque nós sabemos de modo geral que o Espiritismo vem para nos esclarecer, para resgatar os ensinamentos de Jesus, para que nós tenhamos mais confiança na sua aplicação. O Eduardo há pouco estava lembrando de cirurgias espirituais, né, que ocorrem com a presença e a ação da espiritualidade e que muitas vezes deixam rastros para mostrar que algo diferente aconteceu ali e que não é material. Então tudo tem uma razão de ser, mas nós não devemos nos ater apenas às manchas de carmim na camisa branca. Nós devemos procurar entender como a coisa aconteceu nesse tratamento que nós conhecemos alguns lugares que trabalham com isso, com mais ênfase no tratamento físico e espiritual, que eu não chamo de cura, a cura é interior, mas trabalham com esse tratamento físico e espiritual manipulando energia, porque uma coisa é líquida e certa, na criação tudo é energia. Nós somos energia, nós emitimos energia, captamos energias e nós manipulamos essas energias de acordo com a nossa vontade e o nosso entendimento. Então, essa participação da espiritualidade, o Jesus, quando atendia aqueles que o buscavam, ele não fazia nenhuma incisão, ele não fazia nenhuma ação física. Toda a ação dele era exatamente nessa manipulação de energias que fazia com que as energias negativas fossem removidas e fossem repostas energias positivas. É o que acontece na casa espírita, por exemplo, com o passe. Sim. O que é o passe? É exatamente isso. É retirada de energias nocivas e reposição de boas energias. Então, para que isto ocorra, nós temos o concurso da espiritualidade junto a nós. E é isso que nós devemos entender e trabalhar com isto para que nós, entendendo, possamos nos esforçar mais e mais para nos melhorarmos. Pois é, porque todo fenômeno material, não é, tem por objetivo nos chamar a atenção para o grande fenômeno moral. Por isso você falou que a cura, esse fenômeno que nós chamamos de cura, é mais harmonização física, né, com o socorro dos espíritos. E despertamento. Isso aí, porque a grande cirurgia é moral. Exatamente. Continua? Continua.
Tem mais um parágrafo, né? Tem. De nenhum modo, porém, são elas incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, conversariam com mais facilidade e produziriam a todos os respeitos muito melhores resultados. E aí nós vamos observando, olha, o trabalho que médios como José Arigó, o Chico Xavier, né, foram instrumentos. José Arigó, então, porque ficou mais enfático esse lado do fenômeno, do efeito físico. Agora, já faz tanto tempo que ele desencarnou, quantos depoimentos belíssimos no filme, né, que trata da vida dele, as pessoas que ele socorreu com a mediunidade dele, a nível dessa harmonização física, mas que com a conduta do José Arigó em vida, junto à família e os amigos, passaram a prestar mais atenção e respeitar o trabalho que ele desenvolvia. Então, vamos ao item 48 aí, Aloísio. Vamos a ele. Essas lembranças que ocorrem aqui na nossa conversa, elas são muito importantes para que nós prestemos atenção a elas. Porque quando nós estamos falando de espiritismo, nós não estamos falando de brincadeiras, não estamos falando essencialmente de fenômenos, nós estamos falando da busca do entendimento das razões daquilo que ocorre e da participação da espiritualidade nas nossas vidas, porque eles estão continuamente conosco. Os bons e os não bons nos acompanham. Já dizia Paulo de Tarso, né? Nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas. E essa multidão de testemunhas envolve, de um modo geral, todos aqueles que estiveram aqui conosco e aqueles que nos ajudam ou aqueles que tentam nos desviar também do bom caminho. Então, dando prosseguimento aqui à nossa conversa, vamos ao item 48, quando Kardec nos lembra aqui, lembrando que essa obra que nós estamos conversando aqui, ela foi produzida para que fossem tiradas as dúvidas que surgiram quando da edição do Livro dos Espíritos, que é a doutrina dos Espíritos. Então, vamos lá. Item 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Evocação. Nós evocamos sistematicamente, né? O Livro dos Espíritos não deixa de ser uma evocação, porque são perguntas que são feitas à espiritualidade e que são respondidas por muitos médiuns em vários lugares, e as respostas convergem. Mas isso se vê mais presente no primeiro centro espírita que foi organizado, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando nós vemos ali Kardec e os outros participantes trabalhando com evocações de espíritos que esclareciam determinados pontos que eram importantes para todos. Então, muitos têm uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos. Sair da tumba os mortos está se referindo à parte física, né? Porque o que está na tumba é o corpo físico, certo? Ou aquela veste física que foi utilizada por aquele espírito. E aquela veste física, as próprias palavras que nós encontramos nas escrituras, do pó vieste ao pó retornarás. Então aquilo não tem mais nenhum significado. O que prossegue é o espírito. O espírito é que é imortal. E essa imortalidade da alma, né, que após a desencarnação é tratada como espírito, é a mesma coisa, né, mas apenas para diferenciar o encarnado do desencarnado. Com todo o aparato lúgubre. Então a evocação faz sair da tumba os mortos? Não faz.
o pouco que a respeito temos dito deverá dissipar tal erro. É o que nós estamos aqui conversando, né? É só nos romances, nos contos fantásticos de almas de outro mundo, e no teatro que aparecem os mortos desencarnados, saindo dos sepulcros, envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. Pô, a gente está vendo aqui um filme de terror. Pois né? é, né? O Espiritismo nunca fez milagres, não produz este, jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. O que é imortal é a alma, o espírito. Sim. O corpo perece e se desfaz, volta ao pó. Então não há como esses mortos saírem da tumba. A evocação não produz isso. A evocação, ela se refere a uma referência, a uma chamada, a uma busca daqueles que já partiram e que já deixaram a vida física. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro do qual se separou no momento da morte. E, uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. Aqui cabe uma observação, uma diferença entre a morte e a desencarnação. Não é? Porque a morte física é a falência da parte material. E a desencarnação é a separação da alma do corpo físico. Esteja ele em que situação estiver. Ainda com vitalidade ou já não sem a vitalidade, já considerado como morto. Então, uma coisa é a morte física, outra coisa é a desencarnação. E quando nós estamos tratando de espiritismo e dessa evocação, nós estamos evocando não o corpo físico, mas sim aquele espírito que esteve entre nós em algum momento e que nós buscamos de alguma forma uma ajuda, uma participação, uma orientação, um esclarecimento que eles podem muitas vezes nos trazer. Porque essa desagregação celular na hora da decomposição física seria uma violência de como é que seria possível fazer voltar todas aquelas células no processo de origem da reencarnação. Então, só a doutrina espírita para nos fazer compreender dessa forma, né? A ciência já nos mostra, você deposita um corpo físico de alguém que morreu, desencarnou, numa cova rasa. 3 anos depois você vai lá e só encontra os ossos. Então, como seria possível, em algum momento, esse corpo reharmonizar-se celularmente? Seria uma violência, uma derrogação da lei, né? Que nós vamos compreendendo que, na realidade, o espírito é imortal. Então, na hora da evocação, ou quando, de alguma forma, a manifestação de um espírito na casa espírita, é o ser inteligente que está ali, atendendo de forma inteligente, dentro daquilo que ele conhece, pode, as indagações e respostas solicitadas. Nós, quando falamos em evocações, nós, de um modo geral, nos referimos àqueles que nós conhecemos. Sim. Quando aqui estiveram, né? Então, nós nos referimos, no caso aí, a Bezerra de Menezes, certo? A qualquer outro espírito de escola que nós buscamos ajuda, esclarecimento, mas nós não estamos buscando o Bezerra de Menezes. Sim. Nós estamos buscando o espírito que ali esteve e que foi denominado, quando aqui esteve, como Bezerra de Menezes. Então, a evocação não é do ser material, e sim do espírito que ali esteve unido a essa matéria, a esse corpo físico. Porque o que é imortal é o espírito, não o corpo físico. E seria, como a Miranda lembrou, seria o derrogar de uma lei natural que nós fizéssemos sair da tumba um corpo decomposto
sem vitalidade, certo? Para que nos atendesse em nossas necessidades. Então, o que é evocado, na realidade, é o espírito. E continua aqui no último parágrafo desse item. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico, inteligente, aí não se acha com aquele grosseiro invólucro do qual se separou no momento da morte. E uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. Então, se nós deixamos o corpo físico, ele ficará aqui, né? Ao pó voltará. Tem gente que não quer que volte ao pó e aí crema, mas dá no mesmo. Né? Dá no mesmo. A destinação que você vai virar pó de qualquer jeito, né? Mais rápido. Mais rápido. Então, é evidente que para muitos espíritos é perturbador, diz Kardec, isso está aí no Livro dos Espíritos, os espíritos mostram isso, essa separação da alma e do corpo. Quanto mais apegados à matéria, à vida material nós somos, mais dificuldade teremos nesse momento da separação entre a alma e o corpo. Dr. Bezerra de Menezes, que estava sendo citado há pouco, ele diz que morrer é fácil, desencarnar é que é difícil, Maria de Fátima Miranda. Pois é, não é? Porque esse desencarnar vai ter tudo a ver com a maneira como lidamos com o corpo e as situações que a vida nos trouxe. Tudo que nós estamos falando aqui com o objetivo de nos fazer refletir como é que nós estamos vivendo diariamente. Devemos ter cuidado, respeito a esse corpo, é a nossa ferramenta de trabalho. Eu lembro que na aula de evangelização a gente lembra sempre a criança, é como se fosse aquela enxada que o camponês usa para lavrar a terra, né? Para cavar, para cuidar e fazer a semeadura. Então, é a nossa ferramenta de trabalho. Se o lavrador deixa aquela enxada, aquela ferramenta exposta ao relento, sol e chuva, ela vai enferrujar. Então, o que é que nós podemos compreender daqui? Somos espíritos imortais, transcenderemos a decomposição física, mas não é por isso que não devemos ter o devido respeito, carinho e cuidados com essa organização que é o corpo físico. A palavra-chave, ou atitude-chave nessa situação é o apego. Apego. Quando nós somos apegados à matéria, é mais difícil nós desencarnarmos, isto é, nos separarmos da matéria. É aquele objeto de grande valor que nós conservamos conosco e que não queremos nos separar dele de maneira nenhuma. E quando ocorre a morte física, o espírito continua ligado a ele, porque não quer largar aquilo a que ele é apegado. Eu já contei aqui várias vezes, vou falar mais uma vez rapidamente. Um amigo meu, que é vidente, tem mediunidade da vidência, diz que não entrava mais no cemitério porque ele via sobre as sepulturas uma porção de espíritos e o cordão fluídico entrando pela sepultura. Isto é, o corpo físico sepulto, mas o espírito não desencarnado. E é um sofrimento muito grande. Então, vamos trabalhar em nós, enquanto estamos aqui, para que nós nos desapeguemos de valores materiais, utilizemos esses valores materiais, porque estamos no mundo, mas vamos nos apegar aos valores morais, aos valores espirituais, porque esses é que prevalecem efetivamente. É isso aí. As lições que ele nos oportuniza, né? As lições que nós vamos conquistando com esse corpo. Então, você que está aí nos escutando, né? Participando conosco, aproveite para pensar nisso desde já, né? Porque se tem uma certeza que temos, é que em algum momento vamos ter que deixar esse corpo físico. Então, que a gente possa começar a trabalhar os nossos vícios, sejam eles vícios de ordem material, de ordem moral, para que quando chegar o momento de deixar esse corpo, nós possamos não estar tão presos a ele e passarmos por dificuldades desnecessárias, já que basta o esforço individual de cada um para superar. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Muita Jesus paz. nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar. Estamos em novembro de 1859, acabando o ano, né, de 1859. Estamos conversando aqui sobre uma pergunta que enviaram para o Allan Kardec, né, a respeito de: a gente deve publicar tudo quanto dizem os espíritos? Ele vem fazendo uma dissertação a respeito disso. No programa passado nós comentamos bastante sobre essa questão, eu e o meu parceiro aqui, Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Chiquinho. Uma ótima noite a todos, fiquemos na paz e no entendimento dos bons espíritos. Isso, Chiquinho ainda conosco. Vamos nós aqui dando continuidade, né, ao nosso texto. Hoje o Chiquinho vai começar lendo, com certeza. E continuamos, né, a partir da última... do parágrafo lá que ele veio falando, das questões que a gente estava falando sobre a constatação, né? Estávamos falando sobre isso, constatação das coisas. Kardec não saiu escrevendo tudo que ele recebeu, não foi desse jeito, tem toda uma pesquisa, todo um trabalho que foi feito, né? Isso, até falamos também dos 3 crivos de Sócrates, né? Exato, Importante leitura também. Continuemos. Essas considerações serão facilmente compreendidas por todos. Há, porém, uma não menos importante que diz respeito à própria natureza das comunicações espíritas e que não devemos omitir. Os espíritos vão onde acham simpatia e onde sabe que serão ouvidos. Exato. As comunicações grosseiras e inconvenientes, ou simplesmente falsas, absurdas e ridículas, não podem emanar senão de espíritos inferiores. O simples bom senso o indica. Esses espíritos fazem o que fazem os homens que são ouvidos complacentemente. Ligam-se àqueles que admiram e às suas tolices e frequentemente se apoderam deles e os dominam, a ponto de os fascinar e subjugar. E o que é isso, Renato? É obsessão. Obsessão. Perfeito. A importância que, pela publicidade, é concedida às suas comunicações, os atrai, excita e encoraja. O único e verdadeiro meio de os afastar é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo o que não for racional, tudo que desmentir a superioridade que se atribui ao espírito que se manifesta e de cujo nome ele se reveste. Quando então vê que perdeu seu tempo, ele afasta-se. Sim. Ele continua dizendo, aí a questão, né, de você se melhorar. Quando ele vê que esses espíritos veem que o pensamento não está correspondendo, eles não têm por que permanecer ali, não é? Não tem por que permanecer ali. Aí eles acabam se afastando, tá? Aí a questão é uma questão que é nossa. Nós é que temos que né, melhorar nesse sentido, né? Melhorar nosso pensamento, a nossa frequência, melhorar a nossa condição, né?
para ir para o trabalho, para as reuniões, para tudo. Olha, e não é só na reunião espírita, não é só nessa coisa, não, é em tudo na vida, né? É em tudo. Nós temos que pensar nisso, porque às vezes a gente fora do trabalho também a gente está sujeito às interferências, é o tempo todo, né, Francisco? Não há como fugir, a nossa mudança é necessária. Uhum. Deixa eu só localizar aqui a passagem que eu quero buscar. Bom, eu não vou encontrar a tempo, mas tem um segmento... peraí, só um minutinho. Uhum. Tem um segmento no livro do Evangelho. Deixa eu só pegar aqui exatamente o trecho. Uhum. Enquanto você pega, eu vou lendo aqui o outro parágrafo, tá? Pra gente fechar. Achei. Achou. Então ele vai dizer que os espíritos são como as moscas, que eles farejam as nossas chagas. Sim. E essas chagas são equivalentes ao quê? Às nossas inclinações. Então, por essa aproximação espiritual, é que eles se utilizam para chegar até nós. E como, né, nós devemos limpar o corpo, como nós devemos nos melhorar, é semelhante a como a limpeza para o nosso corpo, para evitar a bicheira, também deve-se limpar-se de suas impurezas da alma, para evitar que os maus espíritos se aproximem e encontram, né, os elos. Com certeza, né? Vamos nós. Cremos ter respondido suficientemente à pergunta do nosso correspondente sobre a conveniência e a oportunidade de certas publicações espíritas. Publicar sem exame ou sem correção tudo o que vem dessa fonte seria fazer prova, segundo nós, de pouco discernimento. Tal é, pelo menos, a nossa opinião pessoal, que deixamos à apreciação daqueles que, estando desinteressados na questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado toda consideração individual. Temos, como todo mundo, o direito de dizer o nosso modo de pensar sobre a ciência, que é o objeto de nossos estudos, a de tratar à nossa maneira, sem pretender impor as nossas ideias, nem as dar como leis. Os que partilham da nossa maneira de ver é porque creem, como nós, estarem com a verdade. O futuro mostrará que está em erro ou com a razão, né? Quem está em erro ou com a razão, com certeza. Tem um argumento utilizado que o Kardec já observou praticamente, e ele comenta no livro O que é o Espiritismo. Sim. Então ele vai falar daquelas pessoas que vão buscar a compreensão do Espiritismo pela a questão da fenomenologia, que vão ser aqueles, em geral, os curiosos, e aqueles que vão procurar pela seriedade do comportamento. Então eles vão indagar a Kardec, e você que já leu já entende muito bem quais são as pessoas que vão chegar até ele, um ateu, um interessado, ou aquele que foi apenas contrapor os pontos da doutrina. E você vai ver que aqueles que são curiosos, eles vão permanecer em torno do fenômeno. E logo mais, quando vier as explicações, eles vão deixar de acompanhar, porque já findou ali a curiosidade que eles tinham. Então ele vai falar aqui dos desinteressados. Então, quando nós quisermos conhecermos a fundo qualquer coisa, nós devemos parar e buscá-la pelos seus fundamentos, como foi relatado. E por esses fundamentos é que nós vamos ter o conhecimento necessário para começar a fazer a separação do certo e do errado, do justo e do equivocado. E, como ele colocou, né, o futuro mostrará quem está errado ou com a razão, porque até então o Espiritismo nesse momento era algo novo e que hoje ganha uma forte... Completamente diferente. Exato, né? Uma forma completamente diferente com certeza. Do início, né, mas que se manteve com a razão. Exato. Hoje os créditos, né, podem ser dados com mais facilidade, até o acesso pela doutrina também, né, os esclarecimentos e tudo mais. Pelos fatos, não é? Pelos fatos, com certeza. E agora vamos para um outro título, né, o Chiquinho, ele diz aqui, os médiuns sem o saberem.
Vamos ver o que E aí, será que eu sou médium, Renato? Pois é, vamos ver o que ele quer dizer com isso, né? Vamos lá, vamos entender, né? Será que eu sou médium? Será? Né? E aí as pessoas dizem assim, às vezes não sinto nada. Pois é, mas e aí, será que a faculdade não acontece? Vamos ver? Não é? Vamos ler? Então vamos lá. O primeiro parágrafo é longo, vou ler ele aqui, depois a gente passa o outro pro Chiquinho. Na sessão da Sociedade de 16 de setembro de 1859, foram lidos diversos fragmentos de um poema do senhor Pori de Marcelli, intitulado Uranie. Urânia, né? Urânia. Ele aqui está de outro jeito. Lá no título do poema está Urânia. Aqui está Uranie. É a tradução, tá? né? E aí ele diz, olha, assim como se fez observar esse poema, é rico em ideias espíritas. E, aliás, o poema é enorme, né, Chico? Enorme. Não vai dar tempo de ler ele todo assim, né, de uma vez só, mas vamos tentar, tá? Fazer num programa só, né? Vamos tentar, tá? Rico em ideias espíritas que parecem tomadas à própria fonte do Livro dos Espíritos. E, todavia, foi averiguado que na época em que o autor escreveu, ele não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita. Olha que interessante, hein? E outra coisa, se ele afirmou, né, é porque ele tem um intervalo significativo, né? Exato, sim. Nossos leitores ficarão satisfeitos por dele lhes dar algumas amostras. Se lembram sem dúvida de que foi dito a respeito da maneira pelo qual o senhor Pori escreveu o seu poema, maneira que parece acusar nele uma espécie de mediunidade involuntária. Aí ele está dizendo aqui, ver o número do mês de outubro de 1859, página 270. Tá. Está constatado, de resto, que os espíritos que nos cercam, que exercem sobre nós e com o nosso desconhecimento uma influência incessante, se aproveitam das disposições que encontram em certos indivíduos para deles fazerem os instrumentos de ideias que querem exprimir e levar ao conhecimento dos homens. Esses indivíduos são, pois, verdadeiros médios sem o saberem, e não têm, para isso, necessidade de estarem dotados da mediunidade mecânica. Opa! E aí? Esses indivíduos são, pois, sem o saber, verdadeiros médiuns. Exato. Então, você pode ser médium e não saber. Perfeito. Né? E aí ele fala que não necessariamente, né, podem estar coisa com a mediunidade mecânica, né? Então vamos lá. Todos os homens de gênio, poetas, pintores, músicos, estão nesse caso seguramente seu próprio espírito pode produzir por si mesmo. A tradução, ela às vezes pega a gente, né? Mas vamos ler de novo. Todos os homens de gênio, poetas, pintores, músicos, estão nesse caso. Seguramente seu próprio espírito pode produzir por si mesmo, se está bastante avançado para isso. Mas muitas das ideias podem também lhe chegar de uma fonte estranha, e não parecem isso rogar, pedindo a inspiração. Ora, o que é inspiração, se não uma ideia sugerida? Pois é. Ela vem de algum lugar, né, Renato? Sem dúvida, com certeza. Partiu de alguma coisa, de alguma fonte. O que se tira do próprio íntimo não é inspirado. Se tem e não há necessidade de o receber. Se o homem de gênio tirasse tudo de si mesmo, por que lhe faltariam as ideias no momento em que as busca? Não seria melhor de aurir de seu cérebro, como aquele que tem o dinheiro o tira da sua bolsa? Se nela, em um momento dado, não encontra nada, é porque nada tem. Porque, pois, no momento em que menos espera, as ideias jorram como por si mesmas. Os fisiologistas poderiam nos dar conta desse fenômeno? Nunca o procuraram resolver. Eles dizem, o cérebro
produz hoje, não produzirá amanhã. Mas por que não produzirá amanhã? Nisso se reduzem a dizer que é porque produziu na véspera. Segundo a doutrina espírita, o cérebro pode sempre produzir o que está nele. Eis porque o homem mais inapto encontra sempre alguma coisa para dizer, ainda que seja uma tolice, mas as ideias que não dominamos são as coisas, são as nossas, né? Elas nos são sugeridas quando a inspiração não vem. É aquela questão, né, Chiquinho, que a gente já fala assim, poxa, tive uma ideia sensacional. Será que foi sua? Será que foi sua, né? Brotou de você, né? Brotou de você mesmo, né? E me veio a lembrança, Renato, aqui na época que questionaram se o Chico realmente teria sido o autor do Parnaso ou se ele teria copiado os autores. Sim, né? plagiado, exato. Chama, né? É. Só que o que aconteceu foi a inspiração. Sim. Exatamente, dos espíritos, sim, com né? certeza. É porque o inspirador não está aí, ou não julga oportuno se comunicar. Nos parece que esta explicação vale mais que a outra. Se poderia objetar que o cérebro, não produzindo, não deveria se fatigar. Aí haveria um erro. O cérebro não é menos, por isso, o canal por onde passam as ideias estranhas, um instrumento que o executa. O cantor não cansa os órgãos da voz, embora a música não seja dele. Por quê? Pois o cérebro não se cansaria por exprimir ideias que está encarregado de transmitir, embora não as haja produzido. Sem dúvida, é para ele dar o repouso necessário à aquisição de novas forças que o inspirador lhe impõe um tempo de parada. E aí, Chiquinho, falar o quê? É importante que haja esses intervalos, mas também pensa na condição, né, Renato? Sim. Por mais que haja também os intervalos, se a inspiração foi soprada para ele, vai ser somente naquele momento. Não vai adiantar ele querer forçar qualquer coisa mais que isso. Não, com certeza. Não é? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Quer que eu leia? Eu leio. Eu leio essa parte. Lê? Então vamos lá. Pode-se ir, ou melhor, poder-se-ir ainda objetar que esse sistema tira ao produtor o seu mérito pessoal, porquanto atribui as suas ideias uma fonte estranha. A isso respondemos que, se as coisas assim se passassem, não saberíamos o que fazer e não veríamos muita necessidade em tirar partido do mérito alheio. Mas essa objeção não é séria. Primeiro, porque não dissemos que o homem de gênio não possa aurir alguma coisa de seu próprio íntimo. Em segundo lugar, porque as ideias que lhe são sugeridas se confundem com as suas próprias e nada as distingue. Olha, então tem uma necessidade e tem um sentido de se utilizar. E a fonte que tem as ideias pode se utilizar de maneira que seja até confundido com ele mesmo. Perfeito. Assim, ele não é censurável por se atribuir tais ideias. E aí, Renato? Não é censurado, né? Por lhe atribuir as ideias, sim. A responsabilidade, né? É isso aí. Ele pode conduzir o ideal que ele tinha, sim, né? Então, continuemos. A menos que, tendo-as recebido a título de comunicação espírita constatada, quisesse assumir a glória das mesmas, aí já fica delicado. O que poderia levar o espírito a fazê-lo passar por algumas decepções. Diremos, enfim, que se os espíritos sugerem grandes ideias a um homem, essas ideias que o caracterizam o gênio é porque o julgam capaz de as compreender e de as elaborar e transmitir. Não tomariam um imbecil para seu intérprete. Podemos, portanto, sentir-nos honrados de receber uma grande e bela missão
principalmente se o orgulho não a desviar do seu objetivo louvável e não vos fizer perder seu mérito. É perfeito isso aí. Tá faltando ainda o último parágrafo, mas é perfeito isso aí. A gente precisa parar aqui porque a questão do orgulho, não é? Nossa, tô tendo ideias sensacionais, eu sou o cara, não é? Olha o problema. Eu sou a vaidade. Eu sou o verdadeiro Einstein, né? Eu sou, enfim, né? O Pitágoras, né? Da nova geração e tudo mais. Olha, o Chico, lógico que a gente vai citar um exemplo, né? Ele doou tudo que vinha dos livros. Não é meu. Então não é justo que eu fique com isso. Né? Com os frutos, com os rendimentos, com tudo isso, tudo que era dos livros foi doado para a instituição de caridade, para uma série de situações. Ele reconheceu, não é meu, eu escrevo, não posso dizer que é meu, né? É um comportamento que a gente deve ter e deve fazer sempre essa observação, porque você se compromete, e aí aquele espírito que vem ali, ele não vem mais, aí vem um outro no lugar dele. Você acha que continua recebendo a informação daquele espírito, não é mais ele, porque você já foi tomado de orgulho, de vaidade, e aí já mudou tudo. Muito bem lembrado. E essa passagem que o Renato trouxe me fez lembrar do filme Allan Kardec, ou melhor, Kardec, onde ele diz, né, pergunta aos espíritos, né, como seria. Então, se ele não tivesse condições de continuar com a obra, o que aconteceria com o trabalho que ele realizou? E os espíritos dizem ao Kardec que outros viriam dar continuidade ao trabalho que ele iniciou. Mas aí, assim, claro, né, tem a questão característica da personalidade de cada um. Mas nem por isso o trabalho, quando ele deve ser realizado, ele é interrompido. Perfeito. Né? Vai lá, Chiquinho. Bom, seguimos então para o último parágrafo. E ele diz assim: quer os pensamentos seguintes sejam do espírito pessoal do Sr. Pori, quer tenham sido sugeridos por via mediúnica indireta, menor não será o mérito do poeta, porquanto, se a ideia primitiva lhe foi dada, jamais lhe poderão contestar a honra de tê-la elaborado. E me veio novamente a lembrança da questão do atestado do Chico ser um farsante, né? Ou se utilizar da ideia do espiritismo para poder ter uma boa impressão, e questionaram se a poesia era do Chico. Então, quando os que eram os que entendiam acerca do assunto da poesia, estudaram e começaram a revisar os poemas do livro O Parnaso de Além Túmulo, e questionaram se ele foi capaz de escrever exatamente o que consta, ele por ele mesmo, sem influência dos espíritos, ele pode escolher quantas cadeiras quiser na Biblioteca Nacional, não é isso? Exato. Porque ele seria capaz de fazê-lo. Então o Chico reconhecidamente fala, né? Eu só tive o ensino primário. E aí? Né? Pois é. Então exatamente isso justifica reconhecer que quando ele teve a inspiração, não partiu diretamente dele, mas sim pela influência dos outros espíritos. Quando você tem as condições morais apropriadas para que outros espíritos cheguem até você, te acessem de alguma forma, vai acontecer conforme aconteceu com Chico. Muito embora intelectualmente ele não tivesse nesta encarnação a oportunidade de ter dado continuidade ao estudo. Então a questão da moral, ela é super importante, porque outros podem chegar e trazer para você informações, passar através de você situações que você desconhece, que era o que acontecia com Chico. Mas todo o estado, toda a proposta dele de comportamento moral, né? E tudo facilitou muito, né? Facilitou muito essa condição. Disciplina e disciplina. Assim nos disse Emmanuel, né? Não é? E aí ele foi trazendo, olha, tem uma fila para vir, né? Até porque eles já sabiam também que o Chico iria dar conta. Exatamente. Também tem isso, né?
Você vai dar conta, mas não deixaram de lembrar ele. Disciplina, disciplina, disciplina. Olha, todo dia, de 9 às 10 da noite, nós vamos psicografar um livro novo. E aí ele levou um tempo psicografando Ação e Reação. Vou trazer tá? Trouxe o André Luiz. Depois foi psicografar não sei o quê. Depois foi outro livro, entendeu? Brasil, Coração do Mundo. E tudo mais. E aí, olha, vou trazer outro. Vou trazer Humberto de Campos. Vou trazer Meimei. Vou trazer... Enfim, nossa. Foram muitos, né? Sheila e por aí vai. Neio Lúcio e tudo mais. Vou trazer uma série de espíritos para trazer aí as obras que precisam ser colocadas, postadas, não é? Encaminhadas, tá bom? Mas nós estamos chegando ao final. E no próximo programa nós vamos dar início à leitura do poema, que é enorme, né, Chiquinho? Mas eu acho que num programa só vai dar pra gente trazer a leitura, tá bom? Fiquem todos na paz de Jesus, dos bons espíritos, de Maria de Nazaré. Né, Chiquinho? Obrigado mais uma vez aí. Se assim permitir, nós estaremos aqui em novos programas e que o Senhor nos conduza e nos ampare nesta noite. Grande abraço a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.